Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do Senhor bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé, organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessar-os a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa e da equipe espiritual que nos assiste, e dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Então, dando continuidade ao nosso estudo, deixa eu dar uma forma aqui. Já semana passada a gente viu sobre a diferença entre oração e a reza, ou como alguns estudiosos falam da oração egóica e oração essencial. Como eu expliquei que eu não gosto, eu acho que a gente que é espírita, a gente aprende no capítulo da oração, do livro 3, a definição do que é uma oração. E a gente tem que se adequar à doutrina e não querer modificar a doutrina. Muitas vezes acontece isso com o movimento espírita. Em vez de ele se adequar à doutrina, ele dá uma modificada na doutrina e a gente não vai poder bons frutos. E Kardec, vendo isso no livro Obras Póstumas, ele escreve isso abertamente. E também naquela mensagem que ele deu aos espíritas do Brasil para Bezerra de Menezes, quando ele estava solidificando a Federação Espírita Brasileira, ele fala a mesma coisa. Para que a gente não queira modificar a doutrina, mas que a gente aprenda a doutrina para a nossa vida. Muitas vezes, quando a gente está estudando, que a gente participa de estudos online, às vezes até na reunião do Evangelho lá, a gente vê pessoas questionando a doutrina. E eu sempre falo isso em casa, no Evangelho no lar com meus filhos e com as pessoas que participam. Ninguém tem que questionar a doutrina. A doutrina veio de cima para baixo. Ninguém tem que questionar 10 mandamentos. Ninguém tem que questionar o que Jesus fez. A gente tem que se esforçar para entender. Questionar é muita prepotência nossa. Então baixa a tua bola e procura entender o que Deus manda de lá para cá. E não querer questionar. Isso é arrogância, isso é prepotência. Isso não cabe no estudo evangélico. Então procure se esforçar para que você entenda, porque você fazendo isso, o seu anjo da guarda vai me ajudar. Seus protetores vão te orientar. Agora, se você ficar questionando, eles não vão não. Porque eles não vão alimentar a tua prepotência nem a tua arrogância. Então isso é fundamental na vida da gente. Então que a gente entenda essa palavra oração, como foi explanada no livro dos Espíritos. Que a oração é você entrar em contato com Deus, se aproximar de Deus, você se esforçar para entrar em comunhão com o Criador. Isso é que é a verdadeira oração. Por isso que a gente fala que a oração é quando o Espírito fala o que sente. O Espírito, que é esse Filho de Deus, dizer o que está sentindo para o seu Pai. Fora isso, não existe oração. Existem expressões humanas em que o ego está sendo muito prepotente em querer fazer os desejos dele. E isso não é oração. Isso é reza que o homem criou para ele mesmo, sabe? Então que a gente compreenda e se aprofunde nisso aqui, porque tem duas coisas que a oração sempre proporciona para a gente. E quando eu falo oração, é o seu espírito entrando em comunhão com Deus, com o Criador. O Criador só vai te responder
por dois mecanismos. E não existe um terceiro. Se você quiser arrumar um terceiro, você me apresente, mas apresente com bastante coerência. Porque é o que os Espíritos mostram para a gente. A oração só vai trazer duas coisas para você. Luz para que você tenha um entendimento mais profundo daquilo que você está necessitando. E força para que a sua vontade continue atuando em vencer as dificuldades. Fora isso, não espere encontrar resposta da oração. Se você está fazendo uma oração, entre aspas, pedindo para que Deus afaste a cruz da sua vida, esqueça que Ele não vai afastar. Em momento algum Ele vai. Porque essa cruz que você está tendo hoje, foi você que pediu a se reencarnar. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, principalmente como espíritos que nós somos. Então não queira agora pular para trás. Porque se eu estou querendo pular para trás, dizendo que Deus tire a cruz do meu caminho, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Não foi eu que coloquei essa cruz. Colocaram para mim e ela não está sendo adequada. Então Deus vem e tira. Isso a gente já estudou. Essa resposta do ego chama de desculpismo. É ele tirar a responsabilidade dele e querer colocar a responsabilidade em outro. E Deus não vai valorizar desculpismo de ninguém. Porque desculpismo é falta de responsabilidade das pessoas. Então entenda, quando você faz uma oração, você deve fazer visando essas três coisas, essas duas coisas, sabe? Luz para que você entenda o que está acontecendo com você e entendendo, você use a sua vontade para fazer o que é certo de acordo com o seu entendimento. Foi por isso que eu trouxe resumido aqui essa questão 663, que eu acho que você deveria estudar essa questão em casa, de uma maneira mais ampla, em que o Espírito Superior responde para Kardec a respeito da prece, dizendo: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força para secundá-los corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem uma ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, vamos analisar esse questionamento em três pontos, sabe? Três pontos. Eu acho que o primeiro ponto é esse aqui: a prece traz para junto de vós os bons espíritos. Toda vez que você lança a mão da prece, você vai ter sempre espírito bom do seu lado. Aí as pessoas chegam dizendo para a gente: puxa, mas se a prece é desse jeito que você falou, então eu não consigo fazer uma prece. Pode até nem conseguir. Mas tem muita gente que te ama que consegue. Tem muita gente que consegue se relacionar com Deus com sinceridade e que está pedindo para você, e isso que ele está pedindo vai aproximar de você os bons espíritos. Você quer ver um exemplo disso que eu já falei aqui e torna a repetir? Que é bem capaz de você ter esquecido, mas a gente repete, sabe? No caso da Eveline, que tem 14 anos, que vê o seu pai e sua segunda mãe sofrer pela morte do filho, faz uma prece sincera, que vence todo o umbral e é captada lá em nosso lar. E depois de ser captada, ela é levada para Clarencio. Entenda que quando a prece chega para Clarencio, a pessoa que vai levar a prece diz: há 2 anos estamos captando a prece da Eveline. Há 2 anos estamos trabalhando na solução dos problemas. Em virtude da situação estar se agravando e não ter a solução desejada, estamos trazendo para você, porque ela partiu daqui sob a sua tutela. Foi o pai que fez a prece, que estava passando por situação difícil? Foi a madrasta dela, que era que estava sendo obsidiada, que estava prestes a desencarnar? Ela orou para a mãe, que era obsessora, né? No entanto, ela tinha feito oração para a mãe dela, como nós já estávamos lembrando aqui.
que era a alma mais pura que ela tinha na imagem dela. Mas em vez da prece atingir a mãe como ela desejava, como ela estava falando em nome do amor para solucionar o drama da vida dela, a prece nem chega na mãe, ela vai direto aonde vai ter a assistência merecida. Porque na verdade a mãe dela era quem estava obsidiando a madrasta dela. Era a causadora de tanta confusão no lar, por ciúme do esposo. Esse exemplo, ele cabe na cabecinha de cada um de nós, gente. Porque se você está dizendo aí, mas eu não consigo fazer prece, tem gente que consegue. E fazendo uma prece, os espíritos superiores vão chegar até você. Eu vou dar um exemplo mais grave ainda, que eu já falei aqui, torno a repetir. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, em que a dona que regia o lar dos evangélicos está prestes a desencarnar. O Jerônimo chega com a André Luiz e começa a tirar o resto de força fluídica que ela tinha, preparando o seu desenlace. Depois do primeiro trabalho que ele faz, em que ela se sente mais livre do corpo, o Jerônimo recebe uma mensagem do mais alto, dizendo: volta atrás e prolonga a vida dela. E André Luiz pergunta: mas como? E o Jerônimo diz: além das instâncias em que a gente trabalha, existem forças superiores. E nesse caso, uma prece chegou nessa região superior aonde a gente trabalha, e depois de ser muito avaliado, eles acharam melhor a gente voltar atrás e prolongar a vida dela. E André Luiz pergunta: mas como isso aconteceu? Ele diz: espera, você vai ver. Ele dá os passos, fortalece a senhora, e quando menos espera, vem uma criança de 3 anos, dá um abraço na você. E o Jerônimo fala: foi a prece dele. 3 anos. 3 anos. Foi além de onde Jerônimo estava trabalhando com André Luiz. Foi nos planos superiores da vida. E foi analisado e viu que ele tinha razão com a prece que ele estava fazendo. Porque se a avózinha desencarnasse, naquele momento, a filha dela que estava grávida, de uma menina que seria a esposa dessa criança, poderia abortar, pelo trauma que ele iria ter. Então foi prolongada a vida da avó por mais um tanto até a filha ter a sua gestação consolidada. É bom a gente repetir isso aqui, sabe? Porque todos nós que fazemos ou recebemos preces de pessoas que nos amam e querem nosso bem, está trazendo para cada um de nós espíritos superiores. E esses espíritos superiores vão fazer essas 2 coisas que a gente vai ver aqui. Força para suportar corajosamente. Eles vão alimentar nossa vontade para que você continue lutando no caminho do bem. Vão trazer força para a gente. Então a minha vontade vai receber um acréscimo de energia para que eu continue fazendo o que é certo para vencer as minhas dificuldades. E além do mais, da minha vontade está sendo fortalecida, eles vão trazer ideias, as mais das vezes, como ele fala aqui, para que eu, entendendo melhor o que eu devo realizar, eu use mais esforço, que é a energia que vai tonificar a minha vontade, para que eu continue fazendo o que deve ser feito. Então é isso que a prece traz para a gente. Então, seu parente, sua mãe, que está orando, encarnada ou desencarnada, e a gente fala das mulheres, porque as mulheres são fantásticas, sabe? Elas estão quilômetros nas nossas frentes, somos homens. Se você for ver todos os livros do Manuel Filomeno de André Luiz, tem, normalmente, a alma intercessória de todo o processo que está sendo explanado naquele livro,
é de uma mulher que venceu as dificuldades da vida e está intercedendo diante do Criador. Vai ler o livro Ação e Reação, que o Silas lá está sempre recebendo uma solicitação de mulheres que já tem essa sensibilidade espiritual desenvolvida, que quanto mais sensibilidade tem, mais fácil é a comunhão dela com o Criador. E se tem uma coisa que a gente fica triste, muitas vezes a gente vê as mulheres hoje em dia querendo serem masculinizadas, tomar as condições dos homens aqui na Terra, abrindo mão dessa sensibilidade, para querer concorrer do ponto de vista egóico com o sexo masculino. É uma coisa que deixa a gente bastante entristecido, sabe? Porque isso é o ego ferido falando mais alto. Ela abdica do ser espiritual, sensível que é, para se entregar para os valores do ego, onde a personalidade tenta sobrepujar os outros. Então, que a mulher saiba usar isso, porque os homens hoje em dia de bom senso fazem de tudo para desenvolver essa sensibilidade. Se você for ver os trabalhos de neurociência do comportamento hoje em dia, você vai ver que teve uma mudança muito grande nos últimos 50 anos, dos homens se dedicando a tarefas do lar, a tarefa de educar seus filhos, de comparecer mais presencial na educação dos filhos, e as mulheres cada vez mais se distanciando disso. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de prudência para saber dosar bem as coisas, sabe? Então compreenda, toda alma caridosa que nos conhece, que nos ama e que faz oração para a gente, está trazendo espíritos superiores para o nosso lado. Toda vez que você... E nunca essa prece se perde, né? Nunca. Você vê o exemplo do André Luiz, que quando ele foi ver lá o registro de quem orou por ele, só tinha sido 2 pessoas, né? A mãe dele já tinha desencarnado e aquela senhora que ele atendia gratuitamente, né? Com até que certo pouco caso, né? Isso. E a prece... Caso, né? Hã? Muito pouco É. caso. E a prece veio no momento para que ele possa acordar para a espiritualidade, né? A gente sempre tem grandes lições das pessoas que sabem fazer oração. Sempre, sempre. Do mesmo modo que Jesus falou que até o último jota da lei haveria de ser pago, toda dívida minha eu vou pagar. Do mesmo modo que toda ação positiva que eu fizer, eu vou receber também. Entende? Então, é como a gente estava falando aqui, prece não se perde. Sempre, sempre tem a resposta de Deus. Sempre. O que eu acho importante, eu quero realçar isso para vocês, é que o que é que a gente está fazendo com essas preces, não só que a gente faz, mas que os outros fazem, e com esses bons espíritos que chegam ao nosso lado, trazendo essas ideias, para que a gente use o esforço próprio para fazer o que é certo. O que é que a gente está fazendo realmente? Porque se você pensa que seu ego vai ganhar alguma coisa quando você chegar no mundo espiritual, você vai enganar. Não vai ganhar nenhum. O que a gente ganha são as qualidades espirituais que nossos espíritos fazem, com as transformações que eles sugerem para que nosso ego faça no caminho do bem, do belo e do bom. Então, que a fichinha caia, e caia agora, porque a gente tem o tempo inteiro esse fluxo da espiritualidade positiva nos convidando para que a gente faça o que é certo. O nosso maior problema é que a gente não está interessado em fazer o que é certo, mas a gente quer que o nosso ego ganhe com aquilo que a gente acha que é certo, porque nos falta humildade. Humildade é quando eu amo mais a verdade do que a mim mesmo. Se eu estiver amando mais a verdade do que a mim mesmo, eu vou estar entendendo tudo que a espiritualidade boa, amiga, está sugerindo para mim, para que eu faça isso. Orgulho é diferente.
É quando eu amo mais a mim mesmo do que a verdade. Eu valorizo muito mais aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, porque a minha personalidade está curtindo aqui na terra, ou que eu quero alcançar, do que a verdade, que a espiritualidade boa e amiga está me sugerindo para fazer o que é certo. Não pense você que você vai ganhar uma de Deus, porque não vai ganhar. Deus está sempre nos sugerindo e nos trazendo no caminho do bem. Essa força divina, a gente chama força do endoprogresso. É Deus o tempo inteiro trazendo sugestões e energias para que a gente vá para o caminho do bem, porque Deus nos criou para isso. E Jesus mesmo falou que nenhum dos irmãos deles ficariam abandonados do seu amor. Os espíritos superiores são desse jeito, e Deus é mais ainda, porque eles estão mais próximos de Deus. Ninguém fica desamparado do amor divino. Se você for ler a última mensagem do livro, no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, Jesus, aquela última mensagem, eu acho fantástica. Toda a mensagem de Jesus é bonita, mas aquela ali, entende? Ela me toca mais de perto. E ele começa justamente dizendo isso. Ao lado de cada lágrima, Deus coloca um consolo para que a gente resolva o nosso problema. Sempre vai ser desse jeito. Imagina se Deus vai deixar você chorando e não deixar ao seu lado uma ferramenta para que você supere. Os que oram só em busca de um milagre. Não sei se você conseguir fazer a pergunta, sabe? O milagre, segundo a doutrina espírita, ele é diretamente proporcional à ignorância do ser humano. Quanto mais ignorante ele é, mais ele acredita em milagre. Você lembra do livro de história, quando ele deu um tiro, Deus do trovão, e aí vai. Então, hoje a gente sabe o que é um tiro. Quanto mais a gente ignora a lei de Deus, mais a gente acha que é milagre. Entendeu? O que Jesus fez, imagina se ele ia fazer alguma coisa para anular a lei divina. De jeito nenhum. Ele deu o cumprimento da lei divina. A gente é que não entende os fluidos que ele consegue manipular para fazer as curas que ele realizou. Então, se você já tem entendimento, a situação de milagre vai se estreitando cada vez mais, sabe? E quanto maior o seu entendimento, maior a sua responsabilidade. A quem muito tem, mais será dado e terá em abundância. A quem pouco tem, até o pouco que acha que tem, lhe será tirado. Então, não queira você ir em busca de milagre no contexto da definição que essa palavra tem, porque você já é um espírito. Você já tem um entendimento mais aprofundado da coisa. Então não peça a Deus milagre. Peça a Deus isso, luz, para que você entenda o que está ao seu alcance, porque essa encarnação você sabe que faz parte do seu plano existencial. Plano esse que é composto pelo propósito que você se preparou para realizar e do programa que a espiritualidade fez de acordo com a situação que você tem que colocar em prática aqui na Terra. Então, quando a dor chegar, bater tua porta, tenha bom senso e prudência. Levanta e abre a porta da paz e a porta da sabedoria, fazendo o que é certo diante da dor. Porque no fundo da tua consciência, você sabe o que deve ser feito. E é no fundo da tua consciência que está registrado isso, que o teu anjo da guarda vai lá e tira o que já é de posse seu para que você entenda. Porque a gente já estudou aqui várias vezes, a espiritualidade, ela nunca vai trazer nada para a nossa cabeça que não esteja já na nossa cabeça. Eles não vão criar nada que eu não tenho. Quantas vezes a gente já estudou isso aqui?
A espiritualidade inferior, ela vai agir de acordo com o que você já tem em você. Você já leu o livro Ação e Reação, quando o Leonel fala das escolas dos Vingadores, e faz eles analisarem o desejo central de cada um, para que, de posse do nosso desejo, eles possam nos influenciar. A espiritualidade superior é do mesmo jeito. Quando você fala para o seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda sabe o tanto que você se capacitou no mundo espiritual, com o seu propósito existencial, e trabalhou com você também no mundo espiritual para isso. Ele sabe da sua capacidade, que está tudo lá no seu cérebro, sendo que está de uma forma latente, se você já não transformou de forma latente. Porque o dever nosso, e o que Deus nos sugere com o plano existencial nosso, é oferecer tudo que está ao nosso alcance para que você desenvolva no seu cérebro aquilo que está latente. O programa existencial que a espiritualidade boa amiga vai fazer em cima do seu propósito é que você passe por experiências aqui e que você, pelo estudo, pelo seu esforço, você vá desenvolver isso que está de forma latente e que você se preparou no mundo espiritual. Então eles não vão criar nada que eu não tenho. Não existe essa palavra milagre. Eles vão usar o que eu tenho, e a maioria das vezes de forma latente. E eu, pela minha preguiça, pela minha indolência, não fui trabalhar para tornar isso latente. Porque volte você atrás na sua vida e veja quantas oportunidades você já não recebeu para desenvolver o seu lado espiritual que você negou. Quantas vezes a gente fala que a pessoa precisa, pelo menos quando for dormir, praticar o autoconhecimento? Quantas vezes tua mãe não chegou quando você era pequeno? Meu filho, analisa o que você está fazendo, veja que isso aqui não está certo. E você, de uma forma prepotente, diz: ah, velho ultrapassado. Veja as bobagens que você já fez. Olha para trás. Porque Deus, Ele não vai jogar o fato do que eu estou passando, através da dor e do sofrimento, querendo que o milagre aconteça. Deus vai analisar tudo aquilo que motivou aquele fato. Porque você acha que consegue esconder alguma coisa de Deus? Então não sejamos pueris, sabe? Vamos amadurecer um pouco essa nossa capacidade de viver e de aprender com a vida. Quando chegar para fazer uma oração para Deus, entenda, você vai falar oração, você vai falar por Deus. Se você vai orar por um espírito superior que você confia, que você sente atração, se você vai orar por um Bezerra de Menezes, entenda que Bezerra de Menezes, sabendo que eu estou orando, ele vai até Deus saber o que deve fazer ou não. Jamais um espírito superior como ele está falando, vai fazer algo contra a vontade de Deus. Então, o nosso problema é entre nós, nossa consciência, e o nosso Pai Criador. É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, sabe? Então, quando você se ajoelha para fazer uma oração, seja lá quem for, entenda, essa oração, se não for direto para Deus, vai ter que chegar até Ele. Então, o que é que você está falando com Deus? Por isso que no capítulo da oração, ele fala que a prece, ela tem que ter fé, fervor e sinceridade. Fé desse Pai Criador, esse sentimento de segurança íntima que eu tenho do Pai Criador que é perfeito, para comigo que sou imperfeito. É essa fé divina que a gente está lançando mão. Fervor é eu sentir a emoção do que eu estou falando para Deus. E quando eu falo emoção, é porque você sabe que você vai ter um taquicardia, vai ficar ofegante, entende? Você vai ficar mais ruborizado, entende? Isso vai mexer com você quando você faz uma prece. E sinceridade é quando você vai falar só a verdade para Ele. É nesse sentido que a gente tem que compreender. Fora disso, não é prece, é reza. Então, compreenda que você agindo desse jeito, do jeito que a Eveline fez, com 14 anos, do jeito que a criancinha com 3 anos fez, vendo seu ente amado que estava reencarnando e que poderia vir a abortar,
e falar com Deus, pedindo ajuda para aquela situação dificultosa, que não dependia dele mais, dependia dos outros. A Eveline não dependia dela, ela já tinha feito tudo que estava ao seu alcance como filha, para tentar ajudar a sua segunda mãe, ajudar o seu pai, e não tinha mais o que fazer. Então, quando se esgota a fé humana, que você já deu seu sangue para aquilo, fazendo tudo que estava ao seu alcance, e você vê que não consegue mais nada, aí você bota seu joelho no chão e pede para Deus, sabe? Mas pede para essa continuidade. E mesmo se você viu que você errou, faz como Jesus falou com o publicano que batia no peito e dizia: Pai, perdoai-me porque eu sou um pecador. Quem de nós aqui não é pecador? Quem de nós não está desprezando esse programa existencial? Vê lá no livro Missionários da Luz, quando André Luiz está vendo a programação da reencarnação, que é explicado para ele uma reencarnação completista. Vê o que é que eles falam lá. São raríssimos os que chegam aqui com encarnação completista. Quer dizer, que veio, reencarnou e colocou todo o seu plano existencial em ação. São raríssimos. A gente vai crescer com essa raridade? É lógico que não. Então, já que eu não sou dessa raridade, quando eu reconheço que eu pisei na bola diante da lei de Deus, que eu me equivoquei, que eu seja sincero: Pai, perdoai-me, porque eu sou realmente um pecador. Eu não deveria ter feito isso, mas ainda falou mais alto a carne. O meu espírito estava pronto, mas a carne ganhou. Então, tenha misericórdia de mim e vamos fortalecer meu espírito para que eu comece a fazer diferente. É isso que Deus vai esperar dos filhos deles que erram. Então, que eu compreenda que eu sempre tenho, sempre, ao meu lado, a força divina me chamando para o caminho do bem. Sempre. Por maior que seja a aberração que eu fiz, eu sempre tenho. Sendo que para eu chegar lá, eu tenho que ser sincero. Para eu chegar lá, eu tenho que olhar para Deus e dizer: eu tenho que me desunidar diante dele. Eu tenho que ser transparente. Eu gostava muito de usar essa palavra quando estudava. O Espírito tem que aprender a ser transparente. Ele não deixar nada querendo encobrir o que ele realmente é. Então seja transparente diante de Deus, entende? Porque isso vai dar muita energia e você vai ver que, por maior que seja a dificuldade que teu ego acha que tem, o seu espírito vai ficar tão feliz que nada vai pagar essa conquista que você vai estar realizando. Então, sempre nós vamos ter ideias novas para que, com o meu esforço, que vai alimentar a minha vontade, eu faça o que é certo. E fazendo o que é certo, eles vão estar sempre trazendo os bons espíritos, coragem, energia a mais, força moral diante das provações. Porque coragem é isso, é você ter força moral. Então, sempre a espiritualidade vai nos dar força e luz para o entendimento. Sempre. Se você não estiver recebendo isso, é porque você não está fazendo direito. E se você não está fazendo direito, é porque você está se enganando. Então, você cai em si para começar a fazer o que é certo. Deu para entender essa parte? Eu acho crucial isso hoje em dia, sabe? Porque a gente vem de encarnações anteriores e que a gente sempre lançava a mão dessa palavra que nós já usou aqui, de milagre. É querer que Deus faça milagre na nossa vida. E o milagre que tem que fazer somos nós mesmos, que está ao nosso alcance, para colocar em prática aquilo que eu já trouxe no mundo espiritual e que eu me comprometi em fazer aqui quando eu reencarnasse. Continuando nosso estudo, a gente viu até agora, que foram uns 2 meses, fazia tanto tempo que eu trouxe novamente o que a gente estava estudando, porque é uma ideia que continua com o novo texto que a Líria nos propõe, sabe? A gente estudou isso aqui, um sono perturbado, com a dominação, não combina.
tem algo muito errado. Uma vida de oração, teremos sempre durante o sono o contato com benfeitores espirituais. Muitos acham que uma vida de oração é uma vida de petitórios ou de rezas, e isto não ajuda. A oração nos fortalece e nos ilumina nas boas obras que realizamos diante das nossas dificuldades. Foi isso aqui que a gente analisou. E ele continua fazendo a seguinte observação. Muitas vezes podemos trabalhar nos mundos inferiores sob a supervisão dos espíritos superiores. Neste caso, ao retornar ao corpo, a pessoa sente que está em tarefa mediúnica de auxílio. E a sensação ao despertar é de dever cumprido e de bem-estar. Porque os benfeitores fazem todo um trabalho de desintoxicação e de limpeza. Muitas vezes a gente, durante o sono, a gente trabalha dentro da doutrina do Espírito, isso acontece com muita frequência, sabe? Mas você que não tem uma atividade em grupos mediúnicos também participa disso. E não é raro, eu tenho certeza que você já passaram por isso aí. Sobre sonhos que a gente chama de sonhos espirituais presenciais. Né? Lembra quando a gente estudou aqui sobre o sonho? Né? Você tem os sonhos cerebrais, que é a grande frequência do que acontece, a massa da população. Você tem os sonhos espirituais. Nesses sonhos espirituais, você tem sonhos espirituais do passado, sonhos espirituais do presente e sonhos espirituais do futuro. Sonhos espirituais cerebrais é um sonho sem muito pé sem cabeça, que a gente não tem uma organização, nem tem uma mensagem conclusiva daquele sonho que a gente está tendo. É tudo muito espalhado e a gente geralmente sonha com fatos da vida cotidiana, que a gente está muito dedicado para isso ou que a gente está muito preocupado com isso. Então você se desdobra do corpo, mas você continua vendo as preocupações do seu cérebro. Por isso a gente chama de sonhos cerebrais. Os sonhos espirituais do passado diz respeito às nossas experiências de encarnações anteriores. São sonhos que têm aquele mesmo caráter de ser repetidos com aquele mesmo teor, sabe? Isso acontece por traumas meus, quando eu me desprendo do corpo, que eu tenho a lembrança da outra encarnação. E também acontece por ser influência da espiritualidade inferior, que quer que eu relembre os conflitos do ontem, que eu me relacionei com eles e prejudiquei. Os sonhos presenciais diz respeito ao que está acontecendo agora que eu estou dormindo com o meu espírito desprendido no mundo espiritual. Então, nesses sonhos presenciais, a gente que trabalha em reuniões mediúnicas, muitas vezes, quando termina o trabalho, a gente às vezes é advertido pelos próprios orientadores: olha, vocês vão para casa, procura descansar logo, porque o trabalho vai continuar. E muitas vezes o trabalho continua. Aquilo que a gente começou na reunião mediúnica continua quando você está dormindo, sabe? E muitas vezes você pode lembrar de fatos disso aí. Então é muito interessante isso. Então são trabalhos que a gente realiza por irmãos necessitados. Tem alguns livros do Manuel Filomeno, do Bezerra de Menezes, que é muito interessante. E que ele, principalmente no carnaval, que ele vai tratar do transtorno bipolar. Ele começa a reunião mediúnica e depois, quando estão todos dormindo, ele reúne os espíritos envolvidos e ele faz um trabalho conclusivo no mundo espiritual, porque é mais fácil para eles, em virtude da capacidade de memória que fica mais aguçada nos espíritos que são envolvidos, que ainda estão no caminho da inferioridade. Sabe? Então, muitas vezes a gente lembra dessas coisas. E se acontece com você, lembrança de algum fato desse, ocasionalmente na sua vida, não pensa você que, porque você está lidando com espíritos inferiores que precisam ser ajudados, que você está passando por situações dificultosas. Porque não está. Normalmente, quando acontece isso, como ele fala aqui, como ele diz aqui, podemos trabalhar até em mundos inferiores. Não é nem aqui
aqui na Terra, às vezes até no outro planeta pode acontecer isso. Então, quando acontece isso, que a gente está sob a orientação dos espíritos superiores, e é muito bonita essa história do Manuel Filomeno que eu estou falando, que ele fala que os médicos que trabalhavam nas reuniões mediúnicas, eles continuam desdobrados do sono, também trabalhando como médios lá, recebendo as entidades do mesmo jeito, sabe? Então, muitas vezes, a gente acorda, e quando acorda, você lembra mesmo o que aconteceu. Mas quando você acorda, a sua sensação de despertar é do dever cumprido. E esse dever cumprido é o que a gente chama de dever consciencial. Quando você faz algo que é correto, você exercitou o dever consciencial, o dever que está na tua consciência que você deveria fazer aquilo que é realmente certo, sabe? E esse dever consciencial, esse dever cumprido, é um dos pilares que eu sempre falo para vocês aqui, da saúde espiritual. Para você ter saúde espiritual, você tem que ter sentimento de aprendiz, dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Toda vez que você acorda, ou toda vez que você realiza algo intimamente, em que você sente essa sensação do dever cumprido, isso é um trabalho espiritual em que você está adquirindo saúde, você está adquirindo bem-estar espiritual. E isso é muito importante, você saber acordar e ter aquela sensação prazerosa de estar voltando à vida, com alegria, com essa satisfação interior de que você fez e passou uma noite gostosa no espiritual. Muitas vezes a gente tem essas sensações e tem lembranças perfeitas disso. E isso é importante porque os nossos protetores sabem da importância que isso tem para o nosso trabalho aqui na Terra. Entende? E eles fazem questão, muitas vezes, de deixar isso documentado, para que você veja que o trabalho que você está realizando em vigília, na casa espírita, ele continua no mundo espiritual, em que você deve continuar fazendo justamente aquilo, porque é onde você vai estar tendo a concretização do que você está realizando, o que é certo. Então é importante a gente ter essa noção do dever cumprido. Entende? Tudo aquilo que a gente fizer, que tiver noção do dever cumprido, é um pilar de saúde espiritual que você vai conquistar. E outra coisa que a gente tem, essa sensação íntima do dever cumprido, é você sentir o bem-estar, que é essa boa disposição mental. É você acordar animado para a vida, sabe? É você acordar sorrindo. Entende? Não é porque você viu um passarinho, não, é porque você tem essa sensação interior sua. E toda vez que você tiver um sono e acordar tendo esse bem-estar, você viveu durante o seu sono junto com a espiritualidade superior. Sempre, 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 sempre. Se você for ver os livros de André Luiz, no caso do Juninho, quando ele desencarna, que a mãe dele vai visitá-lo no mundo espiritual, quando ela volta, ele descreve lá o trabalho que os benfeitores fazem, para que ela guarde alguma lembrança daquilo, que foi um sonho presencial. Mas que ela não lembre toda a integridade da coisa, para que ela não se envolva muito afetivamente com aquilo, mas que ela saiba que teve. E ela volta do seu sono, né, sabendo e feliz com esse bem-estar, que tinha certeza que tinha convivido com seu filho. Não lembrava detalhe, mas tinha certeza. E a alegria que ela tinha era uma alegria imensa, sabe? Você vê no livro de André Luiz, no livro Missionários da Luz, em que o Alexandre, ele e aí que está o bonito da coisa, parece também que a pessoa encarnada tinha 3 filhos e tinha perdido o seu esposo, tinha morrido. E ela fazia oração pedindo ajuda pela situação dificultosa que estava passando. E um espírito familiar dela, que viu a situação e captou a prece dela, e conhecia bem o Alexandre, vai pedir para que ele interceda em benefício daquela criatura. E o Alexandre faz o trabalho todo, entendeu? Não vou entrar muito em detalhe. E sei que ele prepara
o seu esposo, que havia desencarnado, para que tivesse uma conversa com ela. Ele a leva durante o sono para que ela visse a situação espiritual. Porque isso iria trazer um pouco de reconforto e energia para que ela continuasse a luta com os 3 filhos e envelhecesse mais as dificuldades financeiras, que não eram pessoas muito boas de situações socioeconômicas aqui na Terra. E ela conversa com ele, entende? Ela é levada para o corpo, e quando é levada para o corpo, a mesma coisa a espiritualidade superior faz, entende? Para que ela lembre que conviveu com o esposo, que ela não guarde muitos detalhes, entende? Mas que ela saiba que ele está no mundo espiritual, está lá e vai ajudá-lo nas dificuldades aqui na Terra. Entende? E ela acorda toda alegre e feliz, com essa sensação de bem-estar. Então, isso está sempre ao alcance de cada um de nós. Toda vez que você tiver um sonho presencial, em que você conseguiu participar com a espiritualidade superior, ou seja, de palestras, de cursos educativos, ou de convivência em trabalhos mediúnicos, ou de convivência com seus familiares, toda santa vez você vai acordar sempre com essa sensação que ele fala aqui, de bem-estar físico, sabe? Então, é importante, porque isso vai servir de termômetro para a gente analisar como está a nossa situação quando eu estou dormindo, sabe? E a gente já estudou tanto aqui, e a gente já viu que a nossa situação dormindo era um reflexo daquilo que eu fiz quando estava acordado. Então, se dormindo eu não estava muito bem, é porque quando eu estava acordado, eu não fiz porque eu não merecia algo melhor. Entendeu? Então, que a gente faça esse autoconhecimento. Entendeu? O que é que eu fiz naquele dia para que eu acordasse numa situação que não era agradável para mim? Então, eu falo esses exemplos porque eu sempre tento reforçar algo que é prioritário para cada um de nós como espírito mortal, entendeu? Que é praticar o autoconhecimento para que a gente produza mudanças que a gente precisa realizar na vida. Entende? Porque se você não realizar isso, você vai perder tempo. Entende? E perdendo tempo, o tempo não volta atrás, sabe? A gente precisa ter sempre isso. Pensando em qualquer coisa. Pode ser um médico. Obrigado. Então, gente, que essas dificuldades que vocês estão tendo, a respeito de como ficar durante o dia e como vai acontecer durante a noite, eu também tenho. E não é porque você conseguiu isso uma noite que você vai conseguir todas as noites. Jesus, quando chegou a falar para a gente, não vos preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã terá suas ocupações, porque a cada dia basta o seu fardo. A gente tem que compreender que cada dia eu tenho dificuldades a vencer. Eu tenho que entender que em mim ainda predomina muito mais o lado negativo do que o positivo. Eu tenho que entender que em mim eu preciso desenvolver o sentimento de aprendiz. E eu só vou conseguir desenvolver esse sentimento de aprendiz que vai me trazer saúde espiritual quando eu realmente praticar o autoconhecimento. Porque é ele que vai despertar em mim como eu devo aprender com meus erros e transformar minhas atitudes negativas em acerto. É assim que a coisa funciona. Então, vocês têm dificuldades, eu tenho dificuldade, e todo mundo aí fora tem dificuldade. Até as almas missionárias, elas têm suas dificuldades. E são dificuldades importantes. Quando você vê no livro Renúncia, Alcione, pedindo para sair do seu planeta superior, para vir para um planeta inferior aqui na Terra, e o seu protetor lá dizendo, você não precisa fazer isso, ele não está pronto ainda, e ela insiste, e ele fala, Alcione, você sabe que se você falhar, você pode ficar por lá e não voltar mais para cá? Eu não sei. Então vejam que lá tem uma entidade dessa, ele sabendo que mesmo estando numa situação missionária, ela poderia falhar e continuar aqui na Terra, enrolada com a sua afetividade. Então, todos nós estamos aprendendo. Não é porque já tem condição de ser missionário que não vai passar por dificuldade. Vamos.
E graças a Deus, essa dificuldade ela é importante para a gente. Para que a gente amance nosso orgulho. Para que a gente saiba que toda vez que o sol raia na nossa vida, eu vou ter dificuldades a vencer no meu dia a dia. Para que eu me prepare, entende? E procure ter um pouco de bom senso, não ficar agindo do ponto de vista automático sem refletir o que eu vou fazer. Então, parta desse princípio. Eu vou ter dificuldades todos os dias. Isso faz parte da vida nossa, no planeta que a gente está vivendo. Tá? A semana que vem, a gente vai analisar uma outra pergunta, que ainda é sobre o sono. Para você ver como esse negócio do sono no reino de Deus. O negócio não acaba. Eu perguntava para ela, pergunte se a insônia pode ser causada por um processo obsessivo. E a primeira resposta que ele dá é essa. Quando tu fala a primeira, porque são 4 respostas que ele vai dar em cima disso. Sim, vai depender da técnica que o Espírito quer nos causar. Quando eles percebem que a falta de sono irá nos perturbar mais intensamente, eles vão estimular a insônia. Mas eles podem estimular outras coisas também. Respondeu, Antônio. A semana que vem a gente estuda aí. Muita paz a todos. Vamos fazer nossa prece. Como a gente estudou nossa prece aqui, as preces intercessórias, podemos fazer aqui agora, em direção dos nossos amores que estão em situações dificultosas, porque a espiritualidade superior, como a gente viu, vai encaminhar bons espíritos para ajudar na solução dos seus temas. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Nesses derradeiros momentos, com os nossos pensamentos elevados em oração, que possamos agradecer ao Pai por mais uma noite de aprendizado, de conhecimento, e que possamos nos lembrarmos de Jesus
nos orientar para que vigiemos e oremos. Que busquemos essa conduta em nossa vida, para que possamos estreitar os laços de harmonia com Deus, nosso Pai, com nosso Senhor Jesus, com o anjo guardião de cada um de nós, para que possamos, desta maneira, sedentar a nossa sede de paz e a nossa fome do alimento espiritual. Que busquemos essa conduta com toda sinceridade e pureza de nossos corações, para que possamos verdadeiramente amar e louvar em espírito e verdade. Então que façamos a oração do Pai Nosso com todo respeito, com todo o nosso amor e reconhecimento, e que busquemos através do nosso dia a dia transformar cada ato nosso, cada escolha, cada proceder e agir um ato de louvor a esse Pai soberanamente justo e bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,